Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar um pouquinho de um transtorno do aprendizado relacionado à leitura que é o mais falado, o mais conhecido, a dislexia. Quais são as características principais, o que os pacientes apresentam, como é que a gente faz para dar o diagnóstico e qual que é o tratamento mais adequado para essa criança não ter nenhum prejuízo acadêmico e nem psicológico. Meu nome é Daniel Basso, sou pediatra formado em neurologia pediátrica. Hoje a gente vai entender tudo sobre esse transtorno do aprendizado que é o protótipo de todos eles. Gente, olha só, antes da gente falar de dislexia, é importante entender que existem vários transtornos do aprendizado. Os transtornos da leitura são os mais comuns, representam cerca de 75% dos casos, sendo que a dislexia é o protótipo de todos eles. Por isso que a gente fala que dislexia é o mais comum transtorno da leitura. Mas enfim, o que é dislexia? Dislexia é um transtorno específico do aprendizado relacionado à leitura, em que o paciente tem uma grande dificuldade no reconhecimento preciso e fluente da palavra, dificuldade na habilidade de decodificar, de entender o sentido e também na habilidade de soletrar. Então é um paciente que vai ter uma dificuldade basicamente na leitura. É um paciente que vai ler o texto em voz alta, com pouca fluência, de forma imprecisa, com extrema dificuldade e muita lentidão. Ele muitas vezes adivinha as palavras, tem dificuldade de soletrar e talvez venha o que seja mais importante dessa condição. Esses pacientes com dislexia, eles podem até conseguir ler o texto, mas eles não entendem o sentido, a sequência, a relação, as interferências e o sentido mais profundo do que está sendo lido. E aí como é que você vai dar o diagnóstico, Daniel? Geralmente o que a gente vê na nossa prática aqui da neuropediatria é você dar o diagnóstico de uma criança que está ali na alfabetização, com 6, 7 anos de idade, porque você já começa a perceber mais manifestações. Apesar de que a gente já encontra sinais precoces de dislexia, que eu vou até gravar em outro vídeo. Mas o diagnóstico em si, ele é feito através de uma avaliação neuropsicológica com o neuropsicólogo. A avaliação neuropsicológica é fundamental nessas crianças, porque ela ensina a lidar com as dificuldades neurológicas identificadas e também a potencializar as funções cognitivas que estão preservadas. E a partir do diagnóstico vem todo o tratamento. E aí lembra que o tratamento ele envolve essencialmente 3 pilares. Primeiro, apoio dos pais. Os pais têm que entender tudo o que está acontecendo com aquela criança para poder ajudar e não ficar criticando, não cobrar muita produtividade, porque senão não vai dar certo. Então, apoio dos pais é fundamental no início. Segundo, apoio do fonoaudiólogo. Medidas de remediação fonoaudiológicas. Isso é feito com um fonoaudiólogo especialista em método fônico, para ajudar a criança a alfabetizar através dos sons, porque pelos sons ela aprende facilmente. Então, o fonoaudiólogo tem um papel fundamental no tratamento de pacientes com dislexia. E por último, que talvez seja o mais importante de todos, apoio escolar. A escola ela tem que se adaptar àquela criança para a criança absorver o máximo de conteúdo possível. Medidas que vão fazer a criança aprender. Oralizar, ler as provas em voz alta, geralmente isso é feito com o mediador ali do lado, apontar as questões em branco, maior tempo de realização de tarefas e avaliar essencialmente o conteúdo. Não se preocupar muito com a grafia, avaliar as habilidades acadêmicas. Por isso que a gente coloca lá, estimular, clube da revista, apresentações de trabalho, busca de problemas ali na casa para a criança desenvolver as habilidades acadêmicas. Isso que é mais importante quando a gente está avaliando uma criança com dislexia. Para que isso tudo, Daniel? Preciso ser tão detalhista assim? Precisa. Porque isso tudo que a gente falou aqui diminui muito a chance de autoestima baixa, de ansiedade generalizada e de outras condições psicológicas e psiquiátricas que a criança pode acabar evoluindo. Porque ela vai sentir, de certa forma, que ela tem dificuldade realmente. Tudo isso vai fazer com que a criança atinja o máximo do seu potencial
e que ela se torne um profissional cada vez mais competente. Mas aqui no outro vídeo eu vou dar ali os sinais, vou conversar com vocês sobre os sinais precoces de dislexia. Tudo bem? Se inscrevam no canal, deixe seu comentário para a gente fazer mais vídeos aí e se aprofundar nos temas. Grande abraço e até a próxima!